Boa tarde, Henrique. É um prazer muito grande estar te conhecendo, mais um aluno recolocado pelo Admirável Emprego Novo. Quero muito conhecer aí a tua história. Fiquei muito feliz quando recebi a tua notícia aí na sexta-feira e eu e a equipe a gente estava comemorando e eu decidi já te mandar uma mensagem para conhecer como é que foi aí tua trajetória. Então eu queria que tu começasse te apresentando, dizendo de onde que tu tá falando. Bom, oi pessoal, Henrique, eu tô falando aqui de dois irmãos no Rio Grande Uhum, do Sul. uhum. Eu acabei de terminar o meu ensino médio integrado com um técnico em Ah, eletrônica legal. Que e legal. estava procurando uma recolocação no mercado, porque para terminar esse técnico que eu tenho, eu tive que primeiro fazer um estágio. Uhum, Mas como o ramo da eletrônica é muito abrangente, eu fui mais para a parte de hardware, que seria uhum. a parte de circuitos, montagem de placas. Mas então eu comecei a faculdade e eu queria ir mais para o ramo de programação, de software. Entendi. Comecei a estudar ciência da computação e eu sempre quis trabalhar numa empresa que fica muito perto da localidade onde é a minha universidade. Desde que eu estava no segundo ano do ensino técnico, eu falei para mim, eu quero trabalhar nessa empresa. Tu Mas já antes eu tinha não tinha. decidido o lugar. É, E tu já tinha trabalhado antes? Já tinha feito seleção? Ou não? Tu estava fazendo técnico, mas já tinha participado, já tinha alguma experiência? durante o técnico, a gente não, eu não participei de nenhum processo seletivo. Uhum, E eu queria me focar em terminar o meu ensino médio e o meu ensino técnico, que é tá. integrado, né? Uhum, Mas no final, para a gente se formar nesse ensino técnico, como eu havia falado antes, a gente tem que fazer 720 horas de estágio. tá. Eu participei de alguns processos de algumas Uhum, empresas que eram muito competitivas, porque legal. além de mim, tinha outros, acredito que outros 52 para 60 alunos que Alunos. queriam ingressar nesses lugares. Uhum, Então, sempre tinha algum processo. Fora alunos de outros institutos, outras fundações que queriam também fazer parte de um programa de estágio das empresas. uhum. Eu te perguntei isso para ver se tu já tinha currículo, se tu já tinha tido uma experiência de fazer um currículo. E aí, assim que tu estava se formando, então, tu queria entrar no mercado de trabalho já com a tua formação técnica, mas nessa área mais de software, não de hardware. E aí, como é que foi? Tu viu uma propaganda do curso? Tu chegou a mandar antes currículo e não era chamado? O que estava acontecendo? Bom, primeiro eu fui chamado, como eu fiz esse estágio, né, porque eu queria concluir, eu acabei fazendo estágio em uma área que eu gostava também, mas não era bem o que eu queria. Eu Uhum, acabei fazendo, mas como era uma empresa mais familiar, foi mais uma conversa informal no momento do uhum, foi mais, não foi tão disputado também. sim, Então, o meu currículo, eu até prestava atenção nisso, mas eu não estava fazendo da maneira correta, porque eu fiz de qualquer jeito, colocando minhas informações lá, e eu acreditava que daquele jeito estava bom, me destacando apenas pelo meu nome, por onde eu moro, e eu não estava dando muita atenção para as sim, informações adicionais. E como é que as minhas capacitações fora do ambiente da escola, os cursos que eu fiz extras e as minhas experiências, as minhas vivências, como é que elas poderiam ser aplicadas no ambiente de trabalho como um benefício para mim. sim, sim, é Não verdade. sabia como mostrar isso. Então, depois que eu terminei esse estágio, eu pensei, bom, agora que eu comecei a faculdade em ciência da computação, eu quero ingressar nessa empresa que eu sempre quis, que eu sempre tive essa ambição. Eu gostei do teu foco, Henrique. Tu sabia a empresa que tu queria trabalhar, tu sabia a área que tu queria trabalhar, e isso é muito importante. Tu deve ter visto no curso, logo já no primeiro módulo, que tu já tinha isso bem definido, e que isso Essa vai é norteando tudo, né? Exatamente. É meio que a linha, assim, que tu vai seguindo no currículo, na entrevista. Bacana. E aí? bem, durante o tempo final que eu tive nesse estágio, essa etapa final que eu tive nesse primeiro Uhum. estágio, eu estava já mandando currículo para essa empresa, porque todo mês eles abrem vagas novas, porque é uma empresa multinacional, Grande, aham. ela tinha várias vagas para estágio. Na primeira, só que daí eles têm aquela resposta automática. Tu manda um currículo, eles dão uma olhada e é uma resposta automática que eles procuraram por outro. Aham. Era aquilo. Então, eu já estava 20 dias, não foi tanto tempo assim, mas eu estava 20 dias parado, por assim dizer, Aham. não fazer Aham. nada.
Então, a E minha sempre mãe, que tu mandava para essa empresa, tu recebia a resposta automática. ou eu recebia essa resposta automática, ou então estava escrito em processo sempre. Então, eles ou davam uma resposta automática negando, ou eles falavam bom, ou eles não davam resposta. Sim, ficava meio que no vácuo. Pois é. Mas eu via que a maioria dos casos que eles pediam, eu tinha qualificações que eu vi no curso técnico que eu fiz, ou nos outros cursos que eu fiz fora. Uhum, Alguns estágios com suporte ao cliente, que era alguma coisa que eu havia feito nesse outro uhum, estágio, né? uhum. Eu tinha experiência nisso, eu não sabia por que, que eu não estava sendo chamado. Se eu Sim, tenho tanta determinação, eles não estão me dando nenhuma chance de chegar numa entrevista e mostrar minha vontade de aprender, sabe? sim, bem isso. Tava me deixando um pouco frustrado. E eu não gosto de ficar parado, eu não me sinto bem estando parado. Eu queria logo começar alguma coisa, fazer alguma coisa antes de começar meu estudo, porque começou só há 2 semanas atrás, né? Uhum, Então, a minha mãe falou, olha, por que que tu não dá uma olhada nessa página que eu vi aqui? Porque eu acho que ela viu um anúncio do Facebook de vocês, né, da uhum. equipe de vocês. Ai, que legal. E ela, Ó, tua mãe tem parte nisso, então. ela tá sempre por dentro, assim, porque ela sempre vê como é que eu posso ajudar ele, sabe? Ai, que legal. Daí ela falou, eu dá uma olhada, daí eu tinha olhado e daí eu vi que no outro dia ia ter aquele webinar que eu acho Aham, que falou ainda, que daí logo depois foi oferecido o curso, né? tá. Só que daí eu me esqueci de me inscrever. Eu não sei porque eu tinha muita coisa na cabeça no dia, eu esqueci. Daí minha mãe falou: não te preocupa que eu te inscrevi, é só olhar no teu e-mail. Olha! Fora de série, né? Ela Aham. me Pô, falou, tua tá. mãe, vamos parabenizar ela também. Bom, mas Parabenizar. ela me ajudou a me encaminhar, porque Uhum. depois que eu fiz, eu queria fazer Mérito sozinho. teu. Uhum. Ela também não fez mais nada, né? Uhum. Ela só me ajudou a encontrar o curso, que é uma ferramenta muito boa, sabe? É, Quando foi tu assistiu a palestra, pra ti já caiu a ficha ali de algumas coisas que podiam estar acontecendo. Com certeza. Eu me motivei bastante, assim, porque logo no começo, quando assim, eu olhei o webinar e falei, eu preciso desse curso para mim. Então eu logo fui lá e já comprei o curso, já comecei a fazer logo que quando acabou o webinar, era meio-dia, não fui nem almoçar no dia, e já Já fui começou a assim, fazer? Uau! Gostei de ver. no dia o meu perfil do LinkedIn já estava pronto, o meu currículo estava quase pronto também, porque é assim, eu queria logo, Tu sabe? Eu tava queria. determinado, Henrique. Isso faz muita diferença. Pois é. E, bom, então eu mandei esse currículo novo que eu fiz a partir do modelo dos modelos e dos casos que Aham. são passados no curso. E então eu apliquei para mais uma vaga que eu gostei muito da descrição dela, como suporte mesmo, Aham. como estagiário, que é o que eu estava procurando, porque eu não tenho tanta experiência na área de programação, apenas o que foi passado para mim no curso mesmo, Uhum. no curso técnico, né? E, bom, eu pensei, seja o que for, né? Se eles me chamarem, eu posso mostrar para eles que eu tô disposto a aprender se eu não tiver familiarizado com alguma Sim, coisa. sim. Aí tu deve ter pensado, agora eu quero ver se esse curso funciona. Vou mandar o currículo agora todo refeito. Eu mandei ele, assim, quando eu terminei, 2 dias depois eu mandei. Eu acho que foi numa quarta webinar, na sexta-feira eu mandei, e na segunda-feira de tarde eu recebi um e-mail Ai, dessa que empresa. legal. E eles me perguntaram algumas coisas básicas, se tinha disponibilidade, como é que eu conheço a empresa. E aí eles falaram, a gente gostaria de fazer uma entrevista por telefone. Só que essa empresa, por ela ser uma multinacional, os recursos humanos deles fica em diversos locais, Entendi. né? E Uhum. esse primeiro contato com a empresa que eu tive foi com uma mulher do RH das Filipinas, então era tudo em inglês. Uau! Capaz. Pois é, e aí ela pediu para eu já mandar para ela a disponibilidade de horários que eu tinha. Eu, claro, botei o dia inteiro, todos os dias, né? Das 9 às 9, esperando. E eu tava. Então, eles não me mandaram mais nada. Daí eu pensei, bom, ok, né? Não sei o que eu posso ter feito de errado aqui nesse e-mail, mas enfim, vamos ver o que dá, né? Ai, essa ansiedade de vocês. Manda e já quer assim que responda no outro dia. Se não responde, já acha que falou alguma coisa errada no e-mail.
Tanto que eu pensei, por que eu não coloquei confirma que recebeu o e-mail, porque daí eu tenho certeza que ela leu, mas eu, na hora, sabe, mas é que pelo nervosismo, porque eu nunca cheguei nessa parte com essa empresa, era uma coisa que eu queria muito, Aham. eu tava comemorando esse primeiro contato, sabe, eu pensei, Sim. nossa, que demais. Então, na segunda-feira eu mandei, na quinta-feira eu tava no centro com a minha mãe, a gente tava resolvendo umas coisas, Uhum. tocou o telefone, um telefonema de São Paulo. Daí eu pensei, eu não vou atender São Paulo, né? Pensei, Ai, meu não. Deus. E aí eu atendi, daí alô, e daí eu não entendia direito o que estava falando, daí começou a falar em inglês comigo, daí eu só olhei assim, eu peguei a chave do carro, corri pro carro, porque eu tava no centro, né, penso barulho, corri pro carro, daí ela perguntou algumas coisas a mais, assim, básicas sobre Uhum. disponibilidade novamente, né, sobre a faculdade que eu tava fazendo, porque Uhum. e aí ela falou, então na segunda-feira eu gostaria de marcar uma entrevista presencial com os gestores da vaga, que são Uhum. do que vai trabalhar em São Leopoldo, que é a cidade onde fica a universidade e a empresa, né? Tá. Eu falei, ok, então, vamos lá. Aí eu já tava um pouco mais nervoso, porque eu Aham. nunca cheguei a conversar com uma equipe de lá, né? Sim. Muito grande e tal. Que legal. Aí passei o fim de semana inteiro olhando O o curso. curso, né? Olhando as dicas das entrevistas e tal. Maravilha. E pesquisando muito sobre a empresa também, porque eu sabia da empresa, mas eu não sabia exatamente, tipo, eu não sabia bem o ramo, eu sei o ramo dela, mas eu não sabia, ela tem muitos times, tem muitas ramificações dentro da empresa, Uhum. Uhum. entender bem como é que funciona e o time, de acordo com a vaga, como é que funciona para eu poder fazer um estudo de caso de como é que as minhas qualificações se encaixam nesse perfil dessa Exatamente. Fazer o encaixe, exatamente. Tá. vaga. E, bom, daí na segunda-feira eu cheguei lá e eles fizeram muitas perguntas a nível comportamental, sobre meu currículo, sobre como é que eu trabalho em equipe. Não foi nada muito técnico, assim. E eu mostrei muito, assim, o que eu acho que contou muito foi que em todo momento eu mostrei muita humildade, porque eu acho que a minha mãe, ela é dona de empresa também, ela é do ramo alimentício, ela diz que falta muito, as pessoas muito, elas vêm e elas querem mostrar que elas sabem demais, quando Uhum. na verdade ela só quer que as pessoas venham com vontade de aprender, com vontade de Exatamente. crescer e Aham. acrescentar na empresa. Sim, sim. E eu Tem acho que uma eu parte, eu acho que da aula que eu falo assim, que se tu não sabe, dá pra falar que não sei. Se tu tá nervoso, dá pra falar, desculpa, eu tô nervoso porque eu realmente tô muito feliz de estar aqui nessa oportunidade. Às vezes mostrar esse lado também é importante, né? Que é o lado que acontece com todo mundo, que é tá ansioso, que é tá com uma expectativa grande. foi exatamente o que aconteceu comigo na outra parte, que foi outra entrevista por Skype, que foi depois, que daqui a pouco eu conto pra ti. Tá. Bom, é que nessa entrevista, então, eles perguntaram algumas coisas, perguntaram, e se por acaso tu desse uma ideia pro nosso time com uma solução de algum problema e a gente falasse, olha, não é o que a gente quer, como é que tu reagiria com isso? Aí eu mostrei que, eu respiraria fundo, eu tentaria conversar com a equipe, como é que a gente junto pode achar uma solução pro problema. Respondi nesse nível, assim, mostrando Ótimo. que É uma eu não entrevista tô por lá. competência mesmo, eles fizeram. E isso, aquela aula, a pergunta por trás da pergunta, né, deve ter sido ajudado bastante, porque tu disse, aqui eles estão querendo ver se eu sou flexível, como que eu lido com essa circunstância, bacana. Eles perguntam, tem alguma pergunta pra gente? Daí logo já me veio assim, eu vou perguntar por que eles abriram essa vaga. Tá. Aí eu já perguntei pra eles também, porque eu nunca pensei em perguntar isso, mas depois quando eu vi o curso, eu acho que foi até tu que falou assim, Aham. se tiver oportunidade, pergunta, porque vamos ver se é alguma necessidade da Do empresa. gestor, isso aí. Isso aí. Eu perguntei então, e eles falaram, a gente está abrindo uma equipe nova recentemente, a gente tem um time que faz o suporte, esse suporte de cadeia de suprimentos no Canadá, essa equipe do Canadá, e a gente precisa de gente aqui também. Então a gente abriu uma vaga de estágio para treinar, para depois ingressar a equipe. Eu disse, que interessante, que bom que vocês estão dando essa oportunidade para a gente aprender, né, para o time todo aprender junto e quem sabe vir alguém e ajudar a integrar essa equipe e trazer mais conhecimentos. E Maravilhoso a tua resposta, adorei. é que eram duas gestoras, né? No Aham. final, uma delas me levou até a porta e ela falou, antes de eu sair, uma delas ela disse, eu quero um abraço. Daí eu pensei, não, Olha!
Ou ela tá com muita pena de mim porque eu respondi as coisas muito mal, ou ela gostou de mim. Ai, Daí a capaz outra, que tu pensou que tinha ido mal. Só a resposta boa. daí a outra me levou até a porta, né? Ela disse: Ah, muito bom que tu veio, que bom que tu veio. Eu disse: Não, eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre muito bom ser recebido, sempre muito bom, tipo, alguém pegar um tempo para conversar contigo e ver o teu ideal também, né? Ela disse: Ah, e se não der certo, tem outras vagas que estão sempre abrindo. Daí eu já pensei: Ai, não. Ai. Já tá falando de outras vagas, é porque ela não gostou. Mas é sempre assim, eu me cobro bastante, mas uma coisa que eu tenho que aprender a Tu e lidar, né? todos os outros candidatos do mundo, mas tudo bem. Eles falaram: Ah, em 2 semanas a gente dá uma resposta. Daí eu, ok. Tá. E passou realmente 2 semanas. Não um dia mais, nem um dia menos, né? 2 segundas-feiras depois me mandaram outro e-mail falando que a última etapa seria, então, uma entrevista por Skype Uhum. com a equipe do Canadá, que é essa outra equipe, né? Então seria uma entrevista totalmente em inglês. Aí eu me preparei bem também, eu fui para um lugar onde tinha uma parede branca, sabe? Porque eu não queria nada distraindo atrás, não Uhum. tava um calor, e daí eu acabei levando só um blusão, também tava de blusão no calor, esperando, e daí era tipo 5 da tarde a entrevista, e eu fiquei desde as 3, eu tava já tomando chá calmante, sabe? Isso Porque eu fico aí. muito nervoso. Tá. Mas é bom que E tu te concentrou e te preparou para isso. Isso é importante também. Parabéns. Isso aí. eles sempre mandam quem é o recrutador, quem é o gestor, ou a pessoa que tá responsável por falar comigo, eu sempre Uhum. pedi. Tanto que uma delas depois me buscou também, porque viu que eu procurei o perfil dela, deu, ai, que vergonha. Eu realmente gostaria de saber o que que eles iam, para onde eles iam direcionar a Sim, entrevista. sim. Mas Bom, nessa. eu acredito que isso mostra a tua atitude e teu interesse na empresa. E quando a gente busca alguém no LinkedIn, o LinkedIn é uma rede profissional. É diferente de tu ir lá e querer conectar com a pessoa numa rede social, não. Então, o canal mesmo de olhar e pesquisar é o LinkedIn, não tem problema nenhum essa atitude que tu teve. Inclusive, demonstra interesse, então tem que desmistificar isso. Ai, né, capaz, ele vai olhar, vai achar que eu tô ali stalkeando. Não, é diferente. Mostra interesse. Por isso que a gente usa o LinkedIn para isso. Bom, essa segunda entrevista pelo Skype, eu achei que seria tipo uma face a face, que nem a gente tá fazendo aqui, né? Na Uhum, verdade, foi tipo uma ligação, assim, porque eram duas pessoas do mesmo setor, mas um era a gestão de recursos humanos, a outra era realmente dessa parte mais técnica, e uma outra do RH da empresa nessa sede do Canadá. Os uhum, três estavam diferentes porque foi uma conferência, mas foi tipo uma chamada telefônica pelo Skype, sabe? uhum. E então os três ficavam escutando as minhas respostas o tempo inteiro, e a primeira parte foi a parte técnica, que é onde, por mais que eu tenha estudado, é uma coisa que eu não tô tão familiarizado. Uhum. Eu já pensei, tipo, de umas 10 perguntas, eu sabia responder 6, assim, eu não sabia Tá. responder tudo. Mas eu sempre mostrava que eu falava assim, ai, desculpa, não tô familiarizado com isso. Eu conheço por tal e tal jeito, mas essa ferramenta eu não sei utilizar. Porque eles Uhum. falavam muitas coisas de linguagem de Termos, programação, aham. muitos termos e muitas ferramentas que a gente usa que às vezes eu não usei, porque eu vi assim muito por cima em lógica de programação no curso técnico, né? Uhum. Mas eu sempre falava, algumas perguntas eu conseguia também. Mas eu não me deixei levar por isso, né? Eu Isso continuei aí. respondendo. E depois teve mais uma parte de RH, e daí eles perguntaram a famosa por que tu quer trabalhar com a gente. E aí foi um momento assim que voltou todo o meu percurso, assim, até eu chegar ali, o que eu pesquisei da empresa, eu falei do impacto social, porque é uma empresa que ela pensa muito nos empregados e no Uhum. impacto social que a empresa tem, o negócio que ela faz, as ações que eles têm com o meio ambiente, a contratação de mulheres na área de programação, que era um tabu há um tempo atrás. Uhum. No geral, assim, tudo que eu pesquisei sobre a empresa que eu acho benéfico, que é o que eu gostaria do porquê eu gostaria de ingressar numa empresa que olha para o funcionário, que olha para as pessoas ao redor e não pensa só no lucro, pensa nas ações, pensa no geral, assim, pensa na Uhum. sociedade como Uma um visão todo. do todo. Uhum.
e eles gostaram muito dessa resposta, né? Porque eles viram que eu dei dados mais técnicos, por exemplo, a porcentagem de mulheres que é, tipo, chefes lá dentro, sabe? Chefes de programação. E também sobre a diversidade dentro da empresa, que eles respeitam muito a diversidade, a característica de cada um para Sim. construir um ambiente de trabalho. Fez bem ter o tema de casa e eles perceberam isso. Eles perceberam. E depois eles perguntaram, na última parte ela perguntou, a gestora do RH, né, ela perguntou assim, e se tivesse um caso, na verdade ela perguntou o que tu considera como um bom atendimento ao cliente, porque como seria o suporte, né, ela gostaria de saber mais ou menos qual seria. Aí eu falei, bom, às vezes não é instantâneo que a gente consiga resolver um problema de um cliente, ele tem que esperar na linha de vez em quando. Então, eu acho que o primeiro passo é mostrar empatia, receber eles com um sorriso no rosto. Um bom dia pode mudar o dia de um cliente, porque um cliente que está grato pelo atendimento, ele vai ser nosso cliente amanhã também. Enquanto que um cliente frustrado, ele amanhã pode não ser mais nosso cliente. Uhum. E aí ela falou, é muito bom, porque a gente fala muito sobre empatia, a gente quer muito pregar empatia dentro da empresa, a gente quer que todo mundo pense assim. Olha, mandou bem, hein, Henrique? Minha fé, assim, né? Eu tava desesperançoso pela parte técnica, né? Aham. Bom, então a nossa entrevista era das 5 às 6, mas foi só das 5 até 20 para 6. Aí eu pensei, bom, não consegui nem segurar eles por mais 20 minutos, então, tchau. Ai, Henrique, tu te cobrou horrores. Eu fiz a cabeça da minha mãe também, porque ela tava com bastante expectativa, e eu cheguei assim, vai, mãe, não vai dar. Aí ela, mas foi, Tava indo falaram super bem, mas tava achando que não tava indo bem. parte técnica mesmo, né, mas Uhum. Mas era uma vaga de estágio, eles queriam entender como é que era o teu conhecimento, mas para nivelar, entender, né, que nível que tu entraria, não é necessariamente eliminatório, porque eles também sabem que muitas vezes para estágio eles precisam treinar e ensinar, até por isso que a pessoa está buscando um estágio. Só que vocês acham, o candidato acha que às vezes aquela pergunta é eliminatória, e não é, ela é uma pergunta de sondagem, só para entender como é que é o teu conhecimento. Por isso que tu fez certo, olha, essa linguagem eu não domino, essa ferramenta eu nunca trabalhei. A gente mostra que não conhece, mas mostra disposição para aprender, principalmente numa área de estágio. Assim, olha, eu tenho muita vontade de aprender, eu aprendo rápido, é algo que eu posso aprender e dominar se for necessário, sempre mostrar essa disposição de entrar e fazer acontecer na empresa, né? Henrique, e depois dessa entrevista aí, eles ficaram de te dar o retorno? eles ficaram de me dar o retorno ou no final da semana ou até o final da outra semana, da semana seguinte. Só que aí eu vi que eles colocaram de novo essa vaga, eles reabriram essa vaga no site de vagas. E eu já fiquei um pouco coração na boca, né? Já pensei, Aham. não deu certo por causa da parte técnica. Mas eu sei que o melhor que eu podia dar de mim foi nas respostas que eu podia mostrar o porquê, a vontade que eu tinha de trabalhar e aprender na empresa, né? Sim, sim. E então eu pensei, bom, ok, não foi dessa vez, quem sabe na próxima, né? Porque agora eu tô estudando e eu vou então ingressar numa coisa que eu já sei. Então eu comecei a mandar currículo de novo para empresas que eram do ramo que eu tinha feito meu primeiro estágio, né? Porque daí Uhum. eu não estaria parado, mas então, que talvez daqui a 2 anos eu tente de novo essa vaga nessa empresa ou outra vaga nessa empresa, porque daí eu já Já vou ter. começou a ficar todo desesperançoso. Tava bem, bem desanimado já, mas bom, levantar a cabeça e vamos lá, né? Isso aí, tu viu que tu fez teu melhor, exatamente. Eu podia fazer, eu tinha feito, eu mostrei minha vontade, eu acho que era isso que eu podia ter feito. Bom, ok, então na quarta-feira da outra semana, que foi na semana passada, então eu Aham. comecei a mandar currículo para outras empresas. Na quinta-feira, no primeiro horário, uma outra empresa me mandou, me ligou, eu recebi uma ligação e eles pediram para agendar uma entrevista na próxima semana. Ah, teu currículo estava dando bem retorno, né? Depois de fazer conforme o modelo do curso. Legal. É. Então eu falei, sim, vamos marcar então para segunda-feira, às 2 da tarde, ok, marcado, mandou um e-mail confirmando, beleza. Aí no final da tarde eu recebo um e-mail dessa empresa da sede dos Estados Unidos e uma mulher falou, eu gostaria de te dar um retorno sobre a tua entrevista.
pensei, vai ser o feedback falando que falta conhecimento técnico, mas que não é para desistir, aquelas conversas que eles dão sempre para mim quando termina as entrevistas, que é para não desistir, porque eu vou estar no banco de talentos deles, banco de... Aí eu pensei, bom, ok, daí eu falei, botei que eu estava disponível para conversa até o final da tarde, né, porque já era 5 horas. Às 6 horas ela me liga e ela diz, Henrique, aqui é da empresa, aqui da sede dos Estados Unidos, ela falando em inglês, em português. Achei estranho, mas tudo bem. Mas assim, isso não é comigo, né? Ela falando assim, bom, a gente sabe que foram etapas bem difíceis desse processo, de tantos candidatos, nem consegui registrar número naquela hora, eu estava pensando, ok, vai falar que... eu gostaria de dizer que os nossos recrutadores, eles falaram que se destacou, tu foi excepcional e a gente está te selecionando para essa vaga, se tiver interessado. Que demais! Excepcional foi uma palavra assim que me marcou demais, sabe? E aí ela falou, eu conseguia pensar, tá, ok, eu aceito, Tudo, eu só tudo, pensei, aceito tudo. Que legal, que ela legal. falando e daí ela perguntou se eu estava disponível ainda. Eu falei, não, com certeza, estou disponível sim. Ela me ofereceu então para começar no dia 9 de setembro. Ela falou que então a gente começaria então a encaminhar os documentos e tal, Aham. uma verificação de segurança também da empresa e os exames admissionais. Pô, Mas Henrique, que em bacana resumo, a tua história. Adorei. Essa questão da ligação, quando vocês recebem, eu amo. Nos casos de sucesso, eu sempre pergunto, mas como que foi quando a pessoa ligou e deu o retorno? Porque é sempre muito emocionante. E todo mundo fala isso. Não registrei nada que a pessoa falou, eu só queria saber se eu fui aprovado ou não, né? E aí depois a pessoa desliga, começa a gritar, chorar, fazer tudo. Tu eu só tava queria. sozinho ou tu tava perto de alguém? Não, eu tava no quarto, mas na sala tava minha mãe e meu pai. Eu avisei Aham. minha mãe, olha, mãe, olha essa palhaçada aqui. Agora que eu me outra empresa, já estão me mandando, já querem me ligar para falar que não, né? Podiam ter mandado e-mail, ia doer menos. Ela tava na sala, assim, eu só cheguei assim pra ela. Ela já entendeu o recado. Que legal, Henrique. Foi muito bacana ter escutado a tua história. Nem começou ainda, então te desejo muito sucesso. Eu não tenho dúvidas assim que tu tem muita determinação e isso vai fazer toda a diferença para tua vida, para tua carreira. Vejo que pessoas assim conseguem tudo aquilo que elas traçam como metas, porque elas vão atrás, né? Não é sorte, é questão de determinação, assim como tu fez no curso, assim como tu fez com teu foco, com a tua faculdade, com o teu curso técnico. Tudo tu estabeleceu metas e foi atrás. E é isso aí. E mesmo se tu não tivesse passado, o fato de tu ter te preparado fez tu ter outra postura. De entender assim, olhar para o processo e pensar o que eu fiz bem, o que de repente não ficou legal, mas também não estava na minha mão, se eu não conheci, se foi na parte técnica, eu não tinha o que fazer. Então tu também estava e já mandando currículo para outros processos, já tocando em frente. E isso é uma atitude de quem realmente sabe o que quer, porque não fica parado, né? Vai realmente até receber o retorno, vamos fazer o que precisa ser feito da minha parte, aquilo que está no teu controle. Então tu mandou muito bem desde o início. Manda notícias aí quando começar na empresa, certamente vai ser um processo de integração bem bacana, porque dá para ver que é uma empresa muito boa, muito estruturada, com grandes possibilidades e perspectivas de tu construir uma carreira lá dentro. Então, acho que o curso deve ter te ajudado bastante nisso, assim, de tantas vezes tu mandar o currículo e não ter sido selecionado, assim que tu fez no modelo do curso, mandou e já mandou super bem, passou na primeira vez que fez já o processo seletivo inteiro, já passou e ainda recebe um retorno desse, que tu é excepcional. Certamente essa palavra não vai mais sair da tua cabeça. Eu acordo de manhã pensando, ela falou que eu sou excepcional. Eu sou excepcional. Quando tá meio desanimado, não, mas eu sou excepcional, eu não posso esquecer disso. Que legal, aquele abraço não foi de pena, né? Foi de realmente, poxa, queria que todos os candidatos estivessem preparados como ele. Deve ter sido muito mais te agradecer. Graças a Deus, veio preparado, veio, mandou ver. Falou tudo que a gente precisava, deve ter sido isso o abraço. Seja Henrique, assim. então, legal, legal. Parabéns, então, né? Sucesso e as portas do curso estão abertas. Sempre que precisar, conta aí com a gente. Muito obrigado mesmo.